No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem implementar um sistema de Object Pooling nos seus jogos na Godot. Mas antes de começar a discussão com a implementação, vamos primeiro entender o que é exatamente esse Object Pooling. Bem, o Object Pooling é nada mais do que um padrão de projeto, muito usado no contexto da programação de jogos, que tem um foco específico em desempenho. E qual é o problema que esse padrão tenta resolver exatamente? Bem, imagine, por exemplo, um jogo que tem que lidar com muito o spawn e o despawn de objetos dentro dele, como, por exemplo, inimigos, itens, às vezes, por exemplo, projéteis. No caso, o processo de você instanciar algo na memória e depois liberar é muito custoso. Então, por conta disso, se o seu jogo tem vários e vários objetos sendo spawnados e despawnados constantemente, é interessante que você consiga gerenciar esse processo de forma intermediária. E é aí que entra o Object Pooling. O Object Pooling sugere nada mais do que um padrão onde você instancia esses objetos logo de cara, quando o seu jogo inicia ou quando a sua cena vai ser iniciada, e então intermedia o controle, né, do spawn e despawn de objetos na sua cena. Se isso parece um pouco confuso, não se preocupe. Vamos mostrar aqui o exemplo, vai ficar muito mais claro o que eu estou falando. Então, no caso, nós estamos aqui em um jogo que vamos pensar como se fosse um bullet hell. E no gênero bullet hell, geralmente é muito comum você ter balas, né, voando para todos os lados, você ter às vezes muitos inimigos na tela ao mesmo tempo. Então, nesse caso, realmente um object pooling faria bastante sentido, porque a gente quer justamente tomar cuidado para que você não tenha gargalos de performance durante a gameplay. Então vamos ver aqui como é que esse script está configurado, né? Então nós vamos ter aqui nossa implementação naive, né, ou nossa implementação ingênua. E se clicarmos aqui no nosso script de jogador, nós vamos ter aqui um script bem simples, ok? Não tem muito segredo aqui não. Então, ó, nós vamos ter aqui o nosso physics process, que é a nossa função de movimentação. Nós temos o process, que é onde nós vamos estar lidando com a lógica de atirar. E aqui vamos ter o Fireburst, que realmente vai atirar as balas. E detalhe, né? Eu não estou simplesmente atirando balas em linha reta. Eu estou atirando elas como se fosse em formato de estrela. E por isso que tem todo esse cálculo aqui de ângulo e direção, que vocês estão vendo aqui na linha 23 e na linha 24. Na linha 25, eu vou então spawnar a nossa bala, configurar a posição e a velocidade, e então adicionar aqui na cena. E é aqui que mora um pouco do problema, né? Sem contar o fato, né, de que a gente está colocando toda a lógica de instanciar o objeto aqui dentro do jogador, né? Nós também temos o problema de que a gente está fazendo essa instanciação de memória e vamos estar spawnando 16 balas em um intervalo de até 10 milissegundos, o que realmente é bem pouco, né? E é aí que está a questão, né? Nós vamos realmente ter bastante balas no nosso jogo. E bem, as balas não são despawnadas? Bem, elas na verdade elas são. Aqui, se você olhar no script da bala, vocês vão ver então um ready, né, uma função para poder configurar a bala, e ela despawna com base em tempo, né? Basicamente ela vai ter um timer, uma vez que esse timer acaba, ele vai chamar esse kill free e vai sair da memória. Simples assim. Então é um script bem simples, né? Mas vamos ver aquele executado na prática. Vamos então rodar aqui, beleza? Então nós temos aqui o nosso personagem, ele está bem pequenininho, mas ele está aqui. Se eu apertar espaço, então nós vamos ver nossas balas sendo spawnadas. E mais interessante, se eu vier aqui na Scene Tree em remota e clicar aqui, nós vamos poder ver a nossa cena em ação. Se eu voltar aqui para o jogo, nós vamos poder ver as balas sendo spawnadas, perceba? Então ele está spawnando várias balas, várias e várias balas ao mesmo tempo. E quando eu solto aqui, ele vai matar todas. Perfeito. No caso, esse aqui é um exemplo bem simples. E geralmente você vai realmente perceber esse problema em PCs mais fracos, né? E também depende do tamanho do projeto, né? Principalmente. Mas o importante é, eventualmente, se você tiver muitos objetos que têm que ser spawnados frequentemente na cena, isso aqui vai gerar um problema. E, inclusive, se eu vier aqui em depurador, nós vamos ver aqui esse aqui, objetos, tá vendo? E olha só que interessante, se eu vier aqui e colocar para atirar novamente, olha só o número aumentando, nós temos quase que umas 400 balas sendo spawnadas aqui, o que é realmente bastante coisa, muita coisa mesmo. Então é o seguinte, aqui pode até estar normal, mas por exemplo, se você aumentar isso aqui para inimigos, né, você ter outros tipos de bala, aí ferrou, né? Aí realmente você vai ter muita memória sendo gastada e principalmente muita CPU processando o spawn e o despawn dessas balas. Então vamos ver agora como é que o Object Pooling ele corrige esse problema. Então nós temos aqui a cena do Object Pooling. Vocês vão ver que ela é uma cena também bem simples, com a única diferença que a gente vai ter esse Pool Handler.
Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, se a gente vier aqui no player, nós vamos ver que o nosso player ele é bem parecido com o anterior. Nós vamos ter aqui a lógica de movimentação, a lógica de atirar. Qual a única diferença é que agora a gente passa a responsabilidade de fazer o spawn para um objeto que a gente chama de pool handler, que vai ser realmente o lugar onde vai morar a lógica do nosso object pooling. Mas aí como é que esse pool handler ele funciona? Bem, antes de mostrar ele especificadamente, vamos ver aqui no config. Esse config aqui é nada mais do que um elemento intermediário que eu fiz, né, um resource, né, se vocês olharem aqui. Já coloca toda a configuração que a gente precisa para fazer ele funcionar. E parece muito confuso isso tudo aqui, mas não se preocupe, vai ficar bem claro. Vamos inclusive fazer uma associação aqui com um exemplo antigo, que eu acho que ainda fica bem mais claro ainda de entender. Então, primeiro, pulled scene. Pulled scene é nada mais do que o objeto que a gente quer fazer pulling. Então, nesse caso, a gente quer passar a bala, né, para cá, porque é ela que nós vamos controlar o pulling. Initial size basicamente está dizendo o seguinte: olha, eu vou reservar aqui no início 200 balas na minha cena. Então, quando a minha cena for iniciada, eu vou colocar 200 balas e essas 200 balas vão ser utilizadas para fazer o processamento do que eu quero. E aí, no caso, esse max size seria para implementar uma política que a gente chama de grow, né? Ou seja, ela pode aumentar até para 500, mas não necessariamente ela vai consumir 500. É só realmente se nós precisarmos. E essas duas variáveis são muito importantes, por quê? Porque lembre-se, ele vai pré-alocar esse espaço na memória. Então, lembre-se de conferir nos jogos de vocês quantos objetos realmente você vai precisar. Porque às vezes você pode vir aqui e colocar 1.600 ou 2.700, sei lá. E aí o que acontece? O seu jogo realmente não precisa disso tudo. E vai usar, por exemplo, 400, igual foi no exemplo anterior. Então isso aqui é muito importante. Lembre-se de olhar para o código de vocês e ver quantas balas realmente, ou quantos objetos, né, o seu jogo realmente vai precisar instanciar logo no começo. E aqui, né, nós colocamos apenas uma única cena, né? Porque, por exemplo, a gente poderia colocar outros objetos. A gente poderia, por exemplo, usar isso aqui para gerenciar vários objetos ao mesmo tempo. Mas eu prefiro fazer assim por uma questão de separação. E também porque acontece que, imagina, por exemplo, a gente pode ter um espaço aqui de 200, né? Por exemplo, sei lá, 200 balas, 200 de um outro objeto. E aí, no caso, só que, por exemplo, o outro objeto que a gente pode colocar que pode ser, às vezes, muito maior. Por exemplo, às vezes um inimigo realmente vai ter muito mais lógica, né? Ou, às vezes, muito mais detalhes do que uma simples bala. Então, por conta disso que eu acho interessante você separar, né? Vocês têm um handler para balas, um handler, por exemplo, para itens, um handler para inimigos e assim por diante. E aqui no caso, nós vamos colocar aqui uma, vamos dizer assim, uma interface para poder fazer a comunicação entre o handler e o node que vai ser feito o pooling. No caso, quando a gente fala aqui de interface, eu pego esse termo realmente das interfaces, né, que é um padrão muito utilizado em outras linguagens, onde a ideia é que a gente vai ter, na verdade, um contrato. A gente vai basicamente estar dizendo o seguinte: olha, todo objeto que vai fazer pooling, ele precisa ter essas duas funções e esse sinal. Simples assim, beleza? E aí, no caso, isso é colocado em string porque nós vamos utilizar alguma das funcionalidades de reflection que o Godot oferece. E caso vocês não saibam, né, reflection é a capacidade de um script ele ter conhecimento de suas próprias propriedades, né, como se fosse realmente os metadados, né, dele mesmo. E se você não conhece sobre reflection, inclusive eu vou deixar um short aqui no card, onde eu explico esse assunto em mais detalhe. Mas vamos explorar aqui o exemplo, que eu acho que vai ficar aqui muito mais claro o que cada uma dessas coisas significa, né? Então, eu vou vir aqui e voltar para o nosso pool handler. Então, agora vocês entendem como que aquele config funciona. Então, vamos explorar aqui o script com mais cuidado, né? Então, primeiro o reg. Vocês vão ver que o reg ele vai ler aquela variável initial size. Que lembre-se, nós vamos spawnar um número X de entidades no nosso mapa já pré-alocado, para realmente não ter que preocupar com a alocação de memória. A gente não quer isso, entendeu? Então, nós vamos colocar aqui um initial size de 200, né? E nós vamos colocar para dentro da nossa pool de inativos, né? Nós vamos armazenar isso aqui dentro de um array, todos os nossos nodes que são inativos e todos os nodes que estão ativos. E aí nós vamos então ver como é que essa função aqui, instantiate pooled, funciona. E como podem perceber, né? Nós vamos simplesmente colocar aqui um instantiate. Nós vamos fazer aqui um add child, né? Para adicionar o nosso filho. Nós vamos fazer o call, né? O call para a nossa função de desativação. E aí vocês conseguem pensar na função de desativação e pensar o seguinte: olha, o meu node ele saiu de cena. O que deveria acontecer nesse caso, né? Então é por isso que nós temos que ter essa função. Que nesse caso seria simplesmente para poder esconder, né, e desativar a lógica dele. Por isso que essa função é tão importante.
Nós também vamos ter aqui o connect, né, para ter então o sinal. E a ideia do sinal é que ela é bem simples, né? A gente não quer nenhuma conexão direta do handler com o node. Então, por conta disso que a gente utiliza um sinal, para que a gente possa fazer isso de forma desacoplada. Então, nós vamos então aqui retornar essa instância, né? Que então vai ser adicionada para dentro aqui da nossa pool de inativos. Então, uma vez feito isso, nós vamos ter um array de 200 espaços com um monte de nodes, né? Que estão inativos, né? Que são nossas balas. E é aqui que então entra a lógica do spawn, né? Vamos voltar aqui no player, né? Vocês lembram, né? Que lá o pool handler ele chama o spawn, ou seja, né? Ele vai chamar aqui no linha 25 para poder spawnar uma bala. E aqui no handler nós vamos então fazer de fato esse spawn. Como é que ele vai funcionar? Nós vamos então fazer um popback, né? Popback ele vai retirar um elemento que está no fim da lista, se essa lista não estiver vazia, né? Que é muito importante, né? Porque ele não vai conseguir spawnar uma coisa se não tiver nada lá dentro. Caso contrário, nós vamos pedir para que ele cresça, né? Ou seja, nós vamos pedir para que de fato ele cresça essa lista, para que a gente possa ter mais balas na nossa cena. Mas aqui, né, entra uma questão mais de design, né? Vocês, por exemplo, podem optar para não ter um grow. E aqui está tudo bem. A questão só é que vocês têm que tomarem cuidado de novo. Vocês têm que respeitar o initial size da pool. Caso contrário, o seu objeto não vai ser instanciado. E pode ter casos onde realmente não instanciar não vai fazer tanta diferença. Às vezes, por exemplo, vocês vão fazer às vezes, algum pooling para, por exemplo, colocar efeitos especiais. E aí, às vezes você tem uma explosão a menos ou a mais, não faz tanta diferença, entendeu? Então, por isso que essa linha, inclusive, ela é muito importante. Na linha 15 e na linha 16, então nós vamos verificar se está como nulo, né? Porque não tem como colocar em cena, né, uma coisa que está nula. Nós vamos então aqui na linha 17 e colocar essa instância na parte de ativa. E então chamar aqui o nosso método de ativação com os dados de configuração, que passamos aqui na linha 13, né? E que veio do player aqui na linha 25. Então, feito isso, ele vai então retornar essa instância. Então, maravilha. É assim que o nosso sistema de Object Pooling funciona. Então, agora vamos ver, na verdade, como é que a nossa bala funciona. E vocês vão ver que a bala funciona de um método bem similar, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui o nosso reg para conectar aquele timeout, né? E aqui, no caso, em vez de dar um kill free, ele vai chamar o nosso sinal. E lembre-se, a gente configura que é esse sinal que vai ter que ser emitido aqui dentro do nosso pool handler, dentro do nosso pool config. Tá vendo aqui, ó, lifetime timeout. E lembre-se, ele sabe que esse sinal realmente existe porque nós configuramos aqui na linha 35. No caso, no sistema de reflexão, você pode verificar se a conexão foi um sucesso ou não, né? Inclusive o connect, ele tem aqui, ó, ele retorna um erro. Nós não fazemos aqui tratativas de erro, mas vocês podem muito bem fazer e, inclusive, é interessante ser feito. Mas o nosso exemplo aqui ele é um exemplo mais simples, então eu não coloco isso aqui, mas, enfim, novamente, vocês podem colocar se vocês quiserem. Nós vamos ter então aqui o Physics Process para poder fazer toda a lógica de movimentação. E aqui a parte importante, olha só. Nós vamos colocar aqui o Activate. E o Activate aqui, né, se vocês olharem de novo, é a função que vai ser chamada pela nossa interface. E o Activate é o que realmente vai ativar o nosso Node. Então ele vai colocar aqui a Position, a Velocity, igual a gente inclusive tinha feito aqui, ó, no nosso player, lembra? Aqui na linha 26, na linha 27. Nós vamos colocar para ele estar visível, né, para ele realmente poder enxergar a bala. Setar o Physics Process para True, ou seja, realmente a bala vai estar se movimentando. Aqui no caso, por exemplo, eu não coloco, né, mas se você fosse colocar para que de fato tivesse colisões, aí vocês teriam que ativar e desativar a colisão. Nós vamos colocar o Start do Lifetime Timer, então, igual a gente tinha feito também aqui, né, na nossa bala, aqui ó, Lifetime Timer.start. E aqui no caso a gente tem uma lógica de grupos, né? Mas isso aqui não é muito importante para o nosso exemplo. Então, novamente, né? Qual que vai ser o ciclo? Ele vai ativar a bala, vai começar o timer. Uma vez que o timer ele acaba, ele vai emitir esse sinal, que de novo a gente conectou aqui ó, na linha 35. E da linha 35 ele vai então para a linha 21 do render. Então, essa função aqui ela é chamada no momento que a nossa bala sai de cena, né? Entre aspas, né? Porque na verdade ela vai só simplesmente esconder. E o que ele vai fazer? Ele vai retirar aquela bala da lista de ativos, vai então chamar o método de desativar, que é o deactivate method, e o que o deactivate method vai fazer? Ele vai simplesmente colocar como falso a visibilidade, vai desativar processos de física,
vai parar o timer e vai remover do grupo. Pronto, simples assim. E aqui no pull handler, ele vai colocar esse objeto de novo na lista de inativos para que no momento que eu precisar de spawnar uma nova bala, ele vai estar disponível aqui na linha 14 dentro da nossa função de spawn. Então, olha só, se eu vier aqui agora começar o nosso exemplo, vamos lá. Então, aqui, nós estamos aqui na nossa cena. Vocês vão perceber que o nosso exemplo ele é bem similar, né? Então, se eu vier aqui na aba remota, olha só que interessante. Eu vou abrir com o nosso pull handler. Tá aqui, ó, todas as nossas balas. E vocês vão perceber, olha só, nós temos aqui 200 balas, igual a gente realmente tinha configurado. E se eu vier aqui, então, no depurador, tá aqui, ó, nós temos aqui alguns nodes a mais, né? Se eu colocar aqui, então, para atirar, e lembre-se, né, nós calculamos, vai ter mais ou menos umas 400 balas. Então, é esperado que o nosso Object Pooling, ele de fato cresça. Então, vamos ver. Eu vou atirar aqui. Então, olha só, ele deu uma crescida para justamente poder colocar mais balas. E eu vou parar aqui. Perceba que o número de objetos ele não diminuiu. Porque, de novo, a gente não está liberando essa memória, a gente está deixando ela lá. A gente está deixando para que no momento que a gente precisar dela de novo, ela está disponível. Então, se eu vier aqui e atirar de novo, tá vendo? O número nunca muda. Continua a mesma coisa, não spawna e nem dá spawn a nenhum objeto. E se viermos aqui, inclusive, nossa janela, nós temos aqui os nossos nodes, né? E perceba que tem mais nodes aqui. Porque justamente ele teve que spawnar mais nodes para poder acomodar mais balas que a gente estava tirando. E é assim que funciona, então, o sistema de Object Pooling. E eu espero poder ter explicado direitinho esse sistema para vocês. Novamente é um exemplo bem simplista, né? Mas eu achei que a arquitetura dele ficou muito bacana. Ficou muito direto ao ponto e realmente não tem muitas linhas de código. Mas, novamente, se vocês ficarem com dúvidas, não se preocupe, o código está na descrição para vocês darem uma olhada. E esse aqui é um primeiro dos padrões de projeto de jogos que estamos explorando aqui. Se vocês tiverem interesse em mais padrões, fiquem à vontade para sugerir aqui nos comentários. E quem sabe a gente possa expandir e falar de mais padrões, inclusive de mais padrões de desempenho, como por exemplo o Flyweight. Mas enfim, por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E antes de finalizar aqui o vídeo, quero deixar um obrigado enorme a todos os membros que apoiam aqui o canal. Em especial, eu vou ler aqui o nome das pessoas que estão no nível Average Fauna Dev Enjoyer. Então, muito obrigado a Luçante Super, Joker 345172, Diogo Carvalho, Feutec, Noyamags, Saulo Nunes Dev e Miyuki Off 6YV. O apoio de vocês me ajuda e muito a continuar gravando esses vídeos. Agradeço a você também que esteja me assistindo e nos vemos na próxima. Um forte abraço, galera. Até mais. Falou!